E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é o sexto vídeo aula sobre equações do segundo grau na incógnita x. Hoje nós vamos falar de equações biquadradas. Como de praxe no canal, vou deixar o link de download de uma atividade na descrição do vídeo. Equação biquadrada é toda equação que pode ser escrita da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Exemplos de equações biquadradas: 3x à quarta mais 9x ao quadrado mais 6 igual a zero. 4x à quarta menos 9 igual a zero. 3x à quarta menos 9x ao quadrado igual a zero. Então, qual que é a relação de uma equação biquadrada para uma equação do segundo grau? É porque tem como eu fazer uma mudança de variável e reescrever essas equações como sendo uma equação do segundo grau. Então, vamos ver aqui. Então, suponhamos que eu queira resolver x à quarta menos 3x ao quadrado menos 28 igual a zero. Então, como resolver? Então, eu vou fazer uma mudança de parâmetro, uma mudança de variável, e essa equação aqui vai ficar parecida, vai ficar da forma da equação do segundo grau. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar que o p é o x ao quadrado. Então, no lugar de x ao quadrado, eu vou colocar o p. Logo, o x à quarta vai ser o p ao quadrado. Então, eu vou chamar de p o valor de x ao quadrado. Logo, p ao quadrado vai ser x à quarta. Então, agora eu vou pegar essa equação, que é 1x à quarta e 1x à quarta é a mesma coisa, né? 1x à quarta menos 3x ao quadrado menos 28 igual a zero. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar p. Como p é x ao quadrado, então x à quarta vai ser p ao quadrado. E no lugar de x à quarta, p ao quadrado. Então, ficou 1p ao quadrado menos 3p menos 28 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau na incógnita p. Então, a gente resolve da mesma forma, usando a fórmula de Bhaskara. O a é 1, o b é menos 3 e o c é menos 28. Então, vou primeiro calcular o discriminante, o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No lugar de b, menos 3. No lugar de a, é 1 positivo. No lugar de c, menos 28. Então, vai ficar delta é igual a menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, dá mais 9. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 9 mais 112 dá 121. Então, agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara, só que essa equação do segundo grau, ela é no parâmetro p, a variável na incógnita p. Então, em vez de ficar a fórmula de Bhaskara x igual, vai ficar p igual. Então, p igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. No lugar de b, coloco menos 3, o delta substituo por 121 e o a por 1, positivo. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 121 sobre 2 vezes 1. Menos com menos mais 3, raiz quadrada de 121 é 11, 2 vezes 1, 2. Então, vai ter o p' e o p duas linhas. P', 3 mais 11 sobre 2, que dá 14 sobre 2, que é igual a 7. E o p duas linhas é igual a 3 menos 11 sobre 2, que é igual a menos 8 sobre 2, que é igual a menos 4. Agora, a gente encontrou as raízes da equação do segundo grau. Mas lembra que o problema inicial era uma equação biquadrada, uma equação do quarto grau? Então, agora eu vou reescrever, voltar ela em função de x. Porque o p', para p' igual a 7, na verdade o p' em função de x, quem que é o p? É x ao quadrado. Então, p' seria x' ao quadrado, igual a 7. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz, então ficou x' igual a mais ou menos raiz quadrada de 7. E para o outro valor de p, o p duas linhas não é menos 4, mas o p, na verdade, é quem? X ao quadrado. Então, vai ficar x duas linhas ao quadrado igual a menos 4. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz de menos 4.
Como não existe raiz quadrada, raiz real, dentro dos reais não existe raiz quadrada de número negativo, então não tem solução. Então só sobrou quem? Para ser solução da equação biquadrada? O mais raiz quadrada de 7 e o menos raiz quadrada de 7. A equação biquadrada ela pode ter até 4 raízes, né? Então, vamos ver outro exemplo? Outro exemplo. Determine o conjunto de solução da equação 1x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Então, para determinar resolver essa equação biquadrada, eu vou fazer uma substituição. Que substituição vai ser essa mudança de variável? No p, eu vou chamar de x ao quadrado. Consequentemente, p ao quadrado vai ser x à quarta. Então, no lugar de x à quarta, eu coloco p ao quadrado, e no lugar do x ao quadrado, eu coloco p. Reescrevendo essa equação em função de p, com a variável p, ela virou uma equação do segundo grau na incógnita p. Então, ficou 1p ao quadrado menos 13p mais 36 igual a 0. Se você assistiu o vídeo aula de soma e produto, dava até para descobrir quem que era o p' e p', porque a soma das raízes dá 13 e o produto dá 36. Quais números que somados os dois dá 13 e que o produto dá 36? Seria o 4 e o 9, ó, porque 4 mais 9, 13. 4 vezes 9, 36. Então, quando eu terminar de resolver essa equação de segundo grau, eu vou achar 4 e 9. Lembrando que essa dica só serve quando A é 1. Mas fingindo que eu não saiba, eu ia tirar o valor de A, que é 1, o valor de B, que é menos 13, e o valor de C, que é 36. Então, vou primeiro calcular o delta, o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar de B eu vou colocar menos 13, no lugar de A 1 positivo e no lugar do C 36 positivo. 13 vezes 13, 199. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, 144. É menos, o sinal aqui é negativo, porque menos com mais, menos, menos com mais, menos. 169 menos 144 dá 25. Agora eu substituo na fórmula de Bhaskara. Só que como eu mudei de variável, então a fórmula de Bhaskara vai calcular o valor de P, no caso aqui. Então P igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. No lugar de B eu coloco menos 13, no lugar de delta 25, no lugar de A eu coloco 1. Menos com menos, mais 13. Mais ou menos raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Então agora eu vou calcular o P' e o P'. P' vai ser 13 mais 5 dividido por 2, que dá 18 dividido por 2, que dá 9. P' vai ser 13 menos 5 sobre 2, que dá 8 sobre 2, que dá 4. Então, você descobriu o valor de P e de P' e de P'. Você encontrou as raízes dessa equação P ao quadrado menos 13P mais 36 igual a 0. Mas, no entanto, eu quero determinar o valor de x. Então, eu desfaço a mudança de variável. Porque o P' é igual a 9, significa dizer que x' ao quadrado é igual a 9. Porque P, na verdade, é x ao quadrado. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 é 3. Então, x' eu consegui gerar a resposta mais 3 e menos 3. Para o P' igual a 4, o P, na verdade, é x ao quadrado, né? Então, vai ficar x' ao quadrado igual a 4. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, x' igual mais ou menos 2. Então, eu determinei mais duas raízes da equação biquadrada. Então, o conjunto de solução vão ser essas 4 raízes. Menos 3 e mais 3, menos 2 e mais 2. Vamos ver mais um exemplo, que seria: determine o conjunto de solução da equação 1x à quarta menos 16 igual a 0. Então, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 16. É uma equação biquadrada. Para resolver ela, eu vou fazer uma mudança de variável. O P vai valer x ao quadrado. Então, quem que vale x à quarta? P ao quadrado. Aqui, ó. Se P é x ao quadrado,
P ao quadrado é x ao quadrado, ou seja, x à quarta. Então, se eu falar que P é x ao quadrado, P ao quadrado é x à quarta. Onde é que tiver x ao quadrado, eu substituo por P. Onde é que tiver x à quarta, eu substituo por P ao quadrado. Então, essa equação biquadrada 1x à quarta menos 16 igual a zero, ela vai ser representada por 1p ao quadrado menos 16 igual a zero. É uma equação do segundo grau, ela é incompleta na incógnita P. Para resolver equações incompletas, tem dois casos. Tem o caso de quando B é igual a zero, que a gente resolve isolando a incógnita, e tem o caso em que quando somente o C é igual a zero, a gente usa um processo de fatoração. Se você olhar que o valor de A é 1, o B é 0 e o C é menos 16. Eu poderia resolver por delta e Bhaskara, também dá certo. Mas como é uma equação incompleta onde o B é igual a zero, eu posso usar o método de isolar o P. Então vai ficar P ao quadrado menos 16 igual a zero. O menos 16 vai para o segundo membro mais 16. 0 mais 16 é 16. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz quadrada de 16. P igual mais ou menos 4. Então, eu vou ter duas respostas. Uma pode ser P' menos 4 e P2' 4. Então, agora, eu vou voltar, desfazer a mudança de variável. Porque o P, na verdade, ele é o x ao quadrado. Então, para P' igual a menos 4, temos... Na verdade, o P é x ao quadrado. Então, é x' ao quadrado é igual a menos 4. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Não existe raiz real de número negativo. Não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, tá aqui, ó, não existe x pertencente aos reais. Então, dessas de P' igual a menos 4, eu não encontrei nenhuma raiz da equação biquadrada. Agora, vamos ver do outro caso. Para P2' igual a 4, temos o P2', na verdade, é x2' ao quadrado é igual a 4. O quadrado eu troco por mais ou menos raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, x2' mais ou menos 2. Achei duas raízes. Então, o conjunto solução da equação biquadrada vai ser menos 2 e mais 2. E pode acontecer de dar conjunto vazio se o P' e o P2' for negativo, dá conjunto vazio. Se o delta for menor que zero, dá conjunto vazio. Então, vai ter esses casos. Então, eu passei esses 3 exemplos, o vídeo já está ficando extenso. Então, para fazer esse slide, né, e as atividades que eu vou deixar no link da descrição do vídeo, eu usei esses 3 livros, né, o Caderno Futura, Conquista da Matemática, Matemática e Realidade. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe seu like. E até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.